Olá, pequeno pesquisador. Segunda-feira, como é que você está? Escovou seus dentes hoje? Já tomou seu café da manhã? Ou você já almoçou? Porque eu não sei qual é o horário que você assiste a lição aqui do PP. O importante é você assistir e estudar junto comigo, tá bom? Qual é o verso que estamos tentando memorizar? Está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois tudo isso agrada ao Senhor. Olha que verso bonito de Colossenses. E vamos continuar falando sobre o menino Samuel, que foi levado para o templo. Então, a sua mamãe levou ele. Primeiro, ela fez uma oração, né? Querido Senhor, eu quero muito ter um filho. E Deus deu um filho para Ana, o seu filhinho Samuel. E conforme o prometido, ela levou ele lá para o templo, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Samuel foi crescendo, 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 e cada vez mais ele tinha muitas responsabilidades, pequeno pesquisador. Olha só. Então, ele foi entregue para o sumo sacerdote, para o sumo sacerdote, né? Eli, que morava ali no templo. Olha só. E não foi fácil para Ana entregar o seu filho, mas o seu filho amado era um filho prometido, um filho da promessa, né? E ela fez uma promessa de entregá-lo para o serviço ali do tabernáculo. Olha só, pequenos pesquisadores. E hoje nós vamos falar sobre ele, um jovem levita. Como você se sentiria caso sua mãe lhe deixasse na casa de um pastor e falasse assim: olha, estou deixando aqui o Antônio para que você eduque ele nos caminhos do Senhor. O Antônio só tem 3 anos. Eu quero que você eduque ele nos caminhos do Senhor para que ele se torne um grande missionário. O que você faria, hein, pequeno pesquisador? Sabe qual a idade mínima que um jovem israelita precisava ter para começar a trabalhar no templo como levita? Ele precisava ter 25 anos de idade. E Samuel foi para lá com 3 anos. Mas Samuel foi deixado no templo, como eu falei, com 3 anos, quando começou a trabalhar como um pequeno levita no ambiente sagrado. A princípio, ele cumpria pequenos deveres. Então, uma criança de 3 anos, se você tem o seu irmãozinho pequeno, você já vai entender o que eu quero dizer. Ele não consegue lavar uma louça, né? Ele não vai limpar uma casa, mas ele pode guardar os brinquedos, ele pode recolher os pratos da mesa e colocar na pia. Então, pequenas coisas ele já pode fazer, tá certo? E com Samuel não foi diferente. Então, Eli dava as tarefas, né, para Samuel conforme ele conseguia fazer de acordo com a sua idade. Mas ele realizava suas humildes tarefas fazendo o quê? Com raiva? Ah, eu não quero fazer isso, e chutava tudo, quero brincar. Não, ele fazia o melhor que podia com o coração animado. Embora Samuel vivesse no templo, não estava livre de tentações ou má influências. Quem eram as más influências que estavam perto ali? Os filhos de Eli. Olha que triste, né? Então, pequeno pesquisador, Samuel não estava longe das tentações. Os filhos de Eli não temiam a Deus e nem honravam a seu pai. Olha que influência muito forte para Samuel. Mas o que Deus fazia? Deus honrava, né, as atitudes de Samuel. Olha só que interessante que diz aqui. Mas Samuel não se envolveu com eles ou imitou seus maus caminhos. Ele estava constantemente tentando agradar a quem? A Deus. Deus honrava todo o passo que Samuel dava, estava ali com ele. Ele era gentil, ele era generoso e obediente. Então, nós vamos considerar até o final da nossa lição essas 3 características, tá bom? Gentil, generoso e obediente. Samuel sempre foi atencioso e afetivo, e nenhum pai amou seu filho com mais ternura do que Eli, aquele jovem rapaz. E você, pequeno pesquisador, você tem essas qualidades de Eli? Essas qualidades de Samuel? Samuel era como afetivo, Samuel era gentil, generoso
E que mais? E obediente. Vamos então para as perguntas. Como Deus e o povo consideravam Samuel? Samuel, ele passava uma imagem de muito poder, uma imagem forte. Olha só, como Deus e o povo consideravam Samuel. O povo viu ele crescendo, né, desde pequenininho lá do templo. E ele sempre foi um garoto muito obediente. Então, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, diz que ele era um menino muito agradável. Então, as pessoas achavam e consideravam Samuel um menino muito agradável. Número 2. Como Samuel fazia o seu trabalho no templo? Os deveres do menino eram sempre agradáveis e fáceis? Será, pequeno pesquisador? Vamos supor. Samuel estava lá no templo, então ele só precisava varrer o chão e passar um paninho nas coisas. Será que era isso? Olha só, vamos ler o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Então, a primeira pergunta é: como Samuel fazia o seu trabalho no templo? Vamos achar Colossenses? Onde será que está o livro de Colossenses? Será que ele fica no Antigo Testamento ou ele fica no Novo Testamento? Ah, eu achei, fica no Novo Testamento. Aqui, ó, na minha Bíblia, no Novo Testamento, página 1921. Então, se você não consegue achar, você vai lá, faça igual eu fiz, no Novo Testamento e procure a página que você vai encontrar. 1921 é minha página. Achei aqui, ó. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, Samuel, ele tinha isso muito bem no seu coração. Tudo o que ele fazia de maneira agradável, ele fazia de maneira que conquistasse o coração de Deus, né? E das pessoas também. Então, tudo o que ele fazia era de todo o seu coração. Se precisasse varrer o chão, ele fazia com muito carinho. Se precisasse dobrar uma roupa, lavar uma roupa, ele fazia com todo carinho. Então, vamos responder aqui. Como Samuel fazia o seu trabalho no templo? Então, você vai responder assim. Ele fazia como ao Senhor, tá? Como ao Senhor e não aos homens. Então, ele fazia para agradar a Deus. E a segunda parte. Os deveres do menino eram sempre agradáveis e fáceis? Olha só. Como nós vemos aqui no Patriarcas e Profetas, na página 563, nós podemos entender o seguinte. Que Samuel, conforme ele ia crescendo, as suas atividades iam se tornando cada vez mais complexas e o quê? Diferentes, né? E exigia que ele tivesse o quê? Mais concentração e mais obediência. Então, olha só. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E quando ainda era menino, um éfode, que está escrito aqui na lição de vocês, que é uma roupa especial que os sacerdotes usavam, tipo um avental em cima da túnica. Um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário. Então, quanto mais ele crescia em estatura, ele crescia em graça e ele crescia em sabedoria. Tá certo? Samuel aplicava sua religião a todo o dever da vida, considerava seu servo de Deus e o seu trabalho como uma obra de Deus. Então, por mais que aquela tarefa exigisse muito dele, uma disciplina, ele ia lá e ele fazia. Se fosse difícil, não importava para Samuel. Ele fazia de todo o seu coração, ele dava o seu melhor. Isso agradava muito a Deus. Seus esforços eram aceitos porque eram motivados pelo quê? Pelo amor de Deus e por um desejo sincero de fazer a sua vontade. Olha só, pequeno pesquisador. Que lindo isso! E você, está sendo como Samuel? Você é um menino animado, um menino gentil? Samuel era assim, desde pequeno. Ele foi educado por sua mãe e ele foi instruído a temer somente a Deus. Por isso
que ele se tornou um grande profeta. Essa história é muito emocionante e muito bonita. E o colocando em prática, você vai fazer aí na sua casa e ela é individual, tá bom? Então você vai responder se você é afetuoso, como que você demonstra amor pelas pessoas que você ama, você é obediente como Samuel? Então eu quero que você reflita e responda nessa parte verde do colocando em prática, tá bom? Então um abraço bem apertado e eu vejo você amanhã. Tchau, tchau.